simétrico, né, mas os seus movimentos perfeitos. Vou compartilhar a tela. Bem, a gente vai começar hoje e durante 2 dias nós estaremos conversando sobre geometria, né? E para iniciar, né, sobre esse ramo da matemática, nós vamos começar falando hoje um pouco, né, alguns pontos, né, de como surgiu a geometria, questões históricas, para na próxima aula, a gente poder falar de materiais, jogos e o ensino de geometria. Olhando nas competências gerais, né, propostas na BNCC, né, para matemática, nós podemos ver, né, a importância de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, daí a importância sempre de começar, né, a trabalhar algum tema, né, da matemática buscando a sua constituição histórica. Então, valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos, né, sobre o mundo físico, social, cultural, já que a geometria é um legado cultural que nós temos, e nós nos apropriamos desse conhecimento e estamos transmitindo de geração em geração. Então, temos aqui alguns tópicos para a gente trazer um breve esclarecimento sobre sua iniciação, né, como se deu a origem do estudo de geometria. Então, nós subdividimos em tópicos, né, o que é a geometria, né, sua origem, a evolução, e o que tem de legado e o que as novas gerações, né, têm, e a gente tem expectativas de muito ainda, né, crescer essa área de conhecimento da matemática. A primeira universidade, considerada a primeira universidade, a Academia de Platão, né, na sua entrada, nós tínhamos, né, essa frase, que aqui não adentre quem não souber geometria. Vejo que essa academia, né, nela estavam os grandes pensadores da época, o conhecimento, né, matemático era tido como, né, de uma elite, né, apenas a elite, né, estudava, né, e se apropriava desses conhecimentos. Então, o que a gente quer quando a gente traz, né, e divulga o conhecimento da geometria é que isso não mais aconteça nos dias de hoje, que esse conhecimento, né, seja aberto, explorado e desmistificado, e que todos podem aprender matemática e todos podem aprender geometria. Aqui tem uma foto, né, da Academia de Platão, né, onde lá se reuniam os grandes filósofos, os grandes pensadores. Mais adiante, eu vou apresentar um software falando sobre os poliedros de Platão. Platão tinha uma grande admiração por formas perfeitas. Então, os conhecidos poliedros de Platão
que eram os poliedros regulares, cujas faces são todas polígonos regulares e todos do mesmo tipo, e que incidiam em cada vértice o mesmo número de arestas. Então, a beleza, né, desses poliedros encantou a Platão, e ele associava, inclusive, a elementos da natureza. Então, o que é a geometria? A origem da sua palavra, né, dessa palavra geometria, né, que vem do grego, né, simboliza a medida da terra, né? Geo, terra, metria, medida. Então, sua origem vem da necessidade do homem de fazer medições da terra. Aquele que é um grande estudioso e que, né, promove grandes contribuições, se dedica ao estudo de geometria, é normalmente conhecido como um geômetra. Então, nós vamos elencar alguns geômetras da história, né? Quem já não ouviu falar do Teorema de Tales, do Teorema de Pitágoras, né? Falando de Euclides, inclusive a geometria que nós estudamos na escola básica é a chamada geometria euclidiana. Então, nós temos esses grandes geômetras que trouxeram grandes contribuições, né, porque são grandes estudiosos, né, que nós temos dentro desse ramo da matemática. A geometria, ela aparece, né, em várias figuras, né, no nosso dia a dia. Nós temos placas, nós temos a bandeira nacional, que nela nós temos aí várias figuras geométricas. Então, antes mesmo, né, da criança aprender a ler e escrever, ela já visualiza essas figuras geométricas, porque não só nessas figuras que, né, aparecem no dia a dia, mas na natureza também nós vemos muita geometria, né? Esses padrões que aparecem, né, no dia a dia, padrões que aparecem, né, construídos pelo homem e na natureza, são geometria. Nós vimos no próprio dançar do bailarino, né, formando círculos, formando semicírculos. Então, como surgiu, né, os primeiros indícios, né, de como surgiu a geometria, a gente vê, né, de uma forma bastante empírica, né, alguns vestígios na Babilônia, no Egito, né, nós temos no Egito a necessidade de marcar as terras para que fossem cobrados os impostos de acordo com a marcação da terra, exigia, né, que fossem feitas, né, essas medições, né, e a partir, né, do momento que haviam as enchentes, as demarcações eram apagadas. Então, a necessidade de ter, né, uma forma de remarcar, portanto, de fazer medições de terra para cobrança de impostos. E não só, né, nesse ponto, mas nós temos também a necessidade de fazer construções para nos abrigarmos, né, as famosas construções, né, de pirâmides no Egito. Então, nós temos, né, nessas civilizações aí a origem, né, que foi uma forma bem natural, a partir de necessidades humanas, de se utilizar, né, de trabalhar formas geométricas, de fazer medições. Então, nós temos aí que na Mesopotâmia, embora existam diversos registros da geometria, muito pouco se sabe como ela se desenvolveu lá. No Egito, ela está intimamente ligada à necessidade de melhorar o sistema de arrecadação de impostos de terras, né, de áreas rurais, e foram os antigos egípcios que deram os primeiros passos para o seu desenvolvimento. Só que todo esse conhecimento era feito de uma maneira muito empírica, né? Então, desculpe, Valéria, acho que sem querer alguém entrou na reunião. Desculpe, Valéria.
Na reunião, não. Entrou na apresentação. Você está vendo? Tem duas apresentações. Tem duas apresentações? Tem duas apresentações. Deixa eu... Ele saiu. A pessoa saiu. É porque esse sistema do Meet, ele permite qualquer pessoa apresentar. Então, quando vocês mexerem, né, nesses botões da tela, tomem cuidado para não apresentar a tela de vocês, tá? Pode voltar, Valéria, por favor. Então, as primeiras aplicações, vejam aí que os egípcios eram conhecidos como esticadores de cordas, porque eles usavam cordas com nós para Valéria, fazer... desculpe, você pode tirar a apresentação e voltar de novo? Porque ela ficou muito pequenininha para mim. Ela não está apresentando. Não, gente, era só que tinha que fixar. Tem um botão de fixar e quando você fica... tá, o botão, ela ok. fica grande. Porque entrou duas apresentações, né? Okay, sim, aí quando voltou ela ficou pequenininha, era só ter fixado. Tá, obrigado. Agora está aparecendo? Não, tem que voltar. De vez em quando a gente se enrola aqui. Valéria, coloque no modo apresentação de novo. Quer dizer, a apresentação que eu digo é apresentar... Como é que eu... Compartilhar. Compartilhar. Exato. Agora está aparecendo? Sim. Sim. Então, nós vemos aqui, voltando, né, como os egípcios, eles se utilizavam de cordas, nas quais ele colocava nós, para fazer as medições, né, de terra, e assim fazer construções, né, e fazer observações a partir dessas medições. Então, muito da geometria a partir da necessidade de se medir terra, ou seja, de agrimensura. Então, aqui a gente tem, né, destacado, então, essa relação aqui, a gente está fazendo isso, uma sugestão, né, de pensar um projeto para ensino de geometria, utilizando essas ideias dos esticadores de corda. Então, fazer com que os alunos construam polígonos, utilizando nós como vértices, né, construir triângulos, né, quadriláteros. Temos aqui, né, trazendo a construção de um esquadro a partir de cordas com 13 nós. Então, são sugestões que a gente está fazendo e a gente vai deixar disponível para vocês, né, para que vocês, né, possam refletir sobre essa sugestão do uso dessa ideia, né, de fazer com que as crianças sejam esticadores de cordas, né, e trabalhando assim com geometria e trabalhando com frações. Tem algumas sugestões aqui que são colocadas. Então, nós vemos aqui alguns documentos, aqui um papiro, né, aqui um material de argila, uma tábula, com uma figura geométrica da Babilônia, onde se percebe aí, né, um quadrado, né, no caso, a diagonal, né, desse quadrado, onde já se pensa aí a raiz quadrada de 2. Né, então, vejam que tudo que se desenvolvia em termos, né, de matemática era muito relacionado com construções, com, né, figuras geométricas. Temos aqui o papiro de Moscou, né, que
é assim denominado porque ele se encontra, né, arquivado, né, em Moscou, onde aqui nós temos uma figura, né, como se fosse uma figura de um trapézio, mas pelo que foi decodificado em termos do que estava escrito, né, demonstra que seria, né, um cálculo envolvendo tronco de pirâmide. E a gente sabe, né, que os egípcios foram grandes construtores de pirâmides. Então, temos aqui essas grandes construções e feitas com um conhecimento, né, bem simples, né, não, né, no volume que nós temos hoje de conhecimentos, de materiais que nos possibilitem medições, eles já construíam monumentos tão robustos, né? Então, na Grécia se deu uma evolução da geometria buscando deixar de lado só essa questão da prática e se dar uma fundamentação para a geometria, né, criando um sistema que fosse lógico e científico, de tal maneira que um enunciado, para ser dado, né, como verdade, ele requer uma demonstração. Então, a Grécia começou com esse pensamento de formalização do conhecimento de geometria, buscando, né, trabalhar com bases que são os axiomas e desenvolver todo o conhecimento de modo a não sermos enganados pela intuição e termos uma ferramenta para que a gente possa ter certeza, né, de uma conjectura que ela realmente é uma verdade. Porque quando você pensa, será que esse fato é verdadeiro? Né, quando você demonstra, quando você cria, né, uma argumentação que demonstra a validade desse enunciado, esse enunciado é eterno. O teorema de Pitágoras, ele é eterno. Ele é eterno porque há uma demonstração que comprova esse teorema. Então, temos aqui Tales, quando ele esboçou, né, e calculou a altura da pirâmide, né, no conhecido teorema de Pitágoras, a partir de proporcionalidade, né, colocando uma estaca e comparando a sombra da pirâmide à sombra da estaca, né, ele, através dessa semelhança desses triângulos formados, ele, né, mostrou, a partir dessa proporcionalidade, um método de como calcular a altura, né, dessa pirâmide a partir dessa proporcionalidade. Pitágoras, ele recebe o nome, né, o teorema de Pitágoras, né, dessa forma, mas já há vestígios que os babilônicos, eles já tinham algum conhecimento dessa relação pitagórica, em que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas o Pitágoras que deu notoriedade a esse teorema, né? Então, temos aí o teorema de Pitágoras, que eu fiz aqui algumas ilustrações, apresentando aqui esse material que está, né, aqui compondo um quadrado, cujo lado é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Quando esse aqui é um jogo chinês chamado de tangram, e quando a gente observa esse tangram montado, eu posso perceber que esse total corresponde à soma, né, dessas áreas, dessas regiões. Então, mostrando assim, visualmente, né, como o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos. Aqui uma outra forma também de demonstrar o teorema de Pitágoras visualmente é pegar essas duas figuras geométricas, onde eu tenho aqui esse lado do quadrado é A mais B, portanto seria A mais B ao quadrado,
ele está subdividido de tal maneira que aqui é b ao quadrado mais a ao quadrado, aqui a área desse retângulo é a vezes b, aqui também é a vezes b, então o resultado seria essa expressão. Aqui eu tenho aqui um quadrado cujo lado é c, então seria c ao quadrado. Eu tenho 4 triângulos, né, de retângulos de catetos A e B, então 4 vezes a área de um desses, né, sendo que a área de um desses é um produto dos catetos dividido por 2. Comparando que ambas as expressões são o quadrado de A mais B, nós vamos observar também a relação pitagórica. Aqui eu quis mostrar para vocês como a gente pode trabalhar o teorema de Pitágoras com material reciclado. Aqui eu montei, né, numa caixa, e usando tampinhas de garrafas, eu montei aqui, né, o quadrado da hipotenusa, e se vocês observarem, o verde vai completar esse quadrado e as tampinhas laranjas vão completar esse quadrado, mostrando assim que esse quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados desses catetos. Aqui foi que a gente viu, e eu fiz com um papel, né, manteiga, então, de dobradura. Então, vocês podem, né, ver como é simples você montar um tangram e trabalhar o teorema de Pitágoras. Falando agora do geômetra também, que trouxe muita contribuição no ensino de geometria, a gente vai falar, né, do Euclides, que foi conhecido como o pai da geometria. Qual o grande feito do né, Euclides? Foi organizar o que se tinha de conhecimento, né, na época, e de modo sistematizado, num livro chamado Os Elementos, que, por muito tempo, né, vários pensadores se debruçaram nesse texto para estudá-lo e, inclusive, observaram que, né, o que ele tomava como verdades iniciais, os postulados, ou ditos também axiomas, dentre eles, o famoso quinto postulado de Euclides parecia ser um enunciado, né, que poderia, né, ser demonstrado, ou seja, ao invés de ter o caráter de postulado ou axioma, que ele poderia ter, né, ser um teorema dessa teoria da geometria. Sendo que o que se conseguiu foi que, ao negar o quinto postulado de Euclides, se observou que se construía novas geometrias. Então, a geometria chamada geometria euclidiana é uma geometria específica onde o quinto postulado é o tomado por Euclides de que, dado uma reta e um ponto fora, é a única reta paralela passando por esse ponto. Então, eu coloquei aqui para que a gente possa perceber que a gente estuda na escola básica uma geometria que considera a ideia de plano um plano, né, que tem uma curvatura nula. Né? Então, eu tenho aí várias figuras representando outras superfícies, né, e que existem geometrias que não são euclidianas. A geometria esférica, a geometria hiperbólica. E se a gente for pensar, né, sobre, né, a superfície da Terra, né, qual seria a geometria mais adequada? Seria a geometria euclidiana, né, tendo em vista que a geometria euclidiana considera um plano de curvatura nula, já a geometria esférica, né, considera, né, o plano seria uma superfície esférica. E se a gente pensar aí, né, a superfície da Terra, né, a Terra é redonda. Um outro que contribuiu muito, e a gente trouxe para esse encontro, foi o Felix Klein, né, que foi pioneiro no estudo da geometria baseada em grupos de transformações. Né?
em seu programa Erlanger, né, ele traz, né, a ideia de transformação. E quando a gente vê um mosaico, que é muito comum a gente ver, né, figuras, né, na arte, né, e dentro da geometria, de construção de mosaicos, que são padrões encontrados, né, tanto também na natureza e na arte, que possuem características que são a unidade, a repetição e um sistema de organização que utiliza simetria. E entendendo simetria como sendo a preservação da forma e configuração através de um ponto, uma reta ou um plano. Com a simetria, se obtém uma forma de outra, preservando suas características, tais como ângulos, comprimento dos lados, distâncias, tipos e tamanhos. Né? Os grandes monumentos antigos, eles preservavam, né, essa característica da simetria. Os grandes pintores, eles trabalhavam, né, de modo que tudo fosse simétrico. Nós vemos simetria na natureza, né? Quando você pensa na borboleta, né, você consegue visualmente traçar um eixo e é como se ela fosse, né, de um lado a outro, né, um lado fosse o reflexo do outro. Nós vemos aí, né, na coruja, a gente pode perceber um traço cortando a coruja de modo que, né, parte de suas faces são, né, simétricas. Então, uma transformação geométrica é justamente você levar uma figura em outra, né? Quando você diz que você tem uma isometria, é porque você, né, se você deslocar uma figura sobre a outra, elas se sobrepõem, há uma congruência entre essas figuras. Então, aqui, para explicar mais claramente, nós temos transformações onde nós temos, na primeira figura, uma reflexão. Na segunda figura, seria uma reflexão mais um deslocamento, que é uma translação. Então, seria, né, uma reflexão deslizante. Na terceira figura, né, nós temos um ponto O, e nós estamos girando a pipa de um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aí um movimento de rotação. Na figura 4, nós temos simplesmente um movimento de translação. A figura ela foi transladada. Vejam, em todas essas transformações, as figuras finais, as figuras 2, elas são congruentes, ou seja, se eu pegar a primeira, e sobrepor a segunda, elas vão se encaixar de alguma forma perfeitamente. Aqui também um exemplo, né, usando a letra F. No primeiro exemplo, houve só um deslocamento, né, numa única direção da letra F. No segundo exemplo, nós temos como se fosse um espelho. A letra F, né, foi feita uma reflexão da letra F. Então, imagine aí uma reta, né, no meio, onde você foi pegando os pontos de uma figura e levando para formar a outra, né, pegando os pontos simétricos, construindo a outra. Na segunda, o que foi feito? Na terceira, o que foi feito? Foi feita uma reflexão, depois um deslocamento. Então, é uma chamada reflexão deslizante. Na última, o que foi feito foi girar, né, de 180 graus a letra F. Então, foi feita uma rotação. Então, essas são as transformações, né? As isométricas é que mantém as medidas, mantém os ângulos,
né, são as reflexões, rotações e translações. Existem transformações que são não isométricas. Quando você pensa no teorema de Tales, né, quando você compara, né, o triângulo formado ali com a sombra da pirâmide, né, e comparado, né, ao triângulo formado pela estaca, são figuras que são semelhantes, né, como o triângulo formado pela estaca, né, foi semelhante. Então, foi feita uma transformação, né, de homotetia. Elas, apesar de não manterem as medidas, né, há uma relação entre, né, o triângulo formado com a estaca e, né, a sombra, né, projetada da pirâmide. Então, nós destacamos, e nós olhamos lá na base nacional curricular, que essas transformações, principalmente as isometrias, elas são dentro do contexto dos anos iniciais para serem trabalhadas, né? Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-las na construção de figuras congruentes. Né? A sugestão é que se use malhas quadriculadas e de softwares de geometria. Tá? Então, nós vamos dar uma olhada um pouquinho mais nessas transformações isométricas a partir de alguns exemplos. Então, temos aqui a reflexão. Então, tem aqui o triângulo, né, verde sendo refletido sobre a reta R, a partir da reta R, criando, assim, um outro triângulo, A', B', C', que é o reflexo do triângulo ABC. Aqui também não está desenhada a reta, que seria o eixo, né, de reflexão, mas nós temos que essas figuras, uma é o reflexo da outra. Aqui está, né, construído o eixo, né, o objeto e a imagem refletida. Aqui, rotação, temos dois exemplos, onde o triângulo aí está sendo rotacionado e gerando outras figuras. O azul, girando de 90 graus, chegou no laranja, o laranja, girando de 90 graus, chegou no rosa. E aqui, obtivemos, né, também, né, do marrom, eu cheguei ao azul, e assim eu segui o mesmo padrão, girando, e, né, a partir desse ponto, né, de rotação, que é o centro, né, como se fosse esse catavento, nós temos aí a figura sendo gerada a partir do movimento de rotação. Aqui uma rotação da letra P, em torno desse ponto vermelho, para exemplificar aí, né, esse movimento de rotação, produzindo aí figuras, seguindo aí esse padrão de rotação. Translação, né, é você deslocar a figura segundo uma única direção. Então, temos aí um exemplo construído através do GeoGebra, onde eu peguei uma direção e fui deslocando o triângulo a partir dessa direção. E temos aí uma figura sendo transladada, né, a partir, né, dessa figura marrom, gerando azul, criando esse mesmo padrão, só deslocando de posição. E aqui numa malha quadriculada, né, temos uma figura onde facilmente a gente percebe, né, como eu posso trabalhar com a criança, onde ela vai perceber, né, a partir desse deslocamento, que a figura final, ela é exatamente, né, congruente, né, totalmente, eu poderia, se eu cortasse, né, esse papel, encaixar uma sobre a outra, que preservou todas as características da figura original. Temos aqui a reflexão deslizante, que é aquela que junta dois desses movimentos, que seria a reflexão seguida da translação. Então, vejam aí um pentágono que foi refletido sobre essa reta K,
e depois deslocado, né? Então, são dois movimentos combinados. Eu não só faço a reflexão, como também faço a translação. Aqui mais claramente um outro exemplo, onde inicialmente foi feito, seguindo as setas, uma reflexão seguida de uma translação. É a chamada reflexão deslizante. E a homotetia, que é uma transformação geométrica, que não é isométrica, ou seja, a figura gerada, não necessariamente é congruente à figura original, e nós vemos, eu ressalto, que consta na Base Nacional Comum Curricular o trabalho com essas figuras, que quando se sugere o objeto de ampliação e redução de figuras poligonais em malha quadriculadas, nós estamos trabalhando com transformações geométricas não isométricas, que vejam que os ângulos estão sendo preservados, mas nós não estamos preservando as medidas, reconhecimento de congruência de ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes. Então, a habilidade aí é reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais. Aqui a gente usou malhas quadriculadas, mas a gente pode fazer também usando softwares de GeoGebra, que a gente vai ver no próximo encontro. Então, voltando à ideia de simetria, nós temos, produzindo simetria, as isometrias, que são transformações de reflexão, translação e rotação. Mas, ao olhar uma figura, nós dizemos que ela é simétrica quando a gente consegue visualizar que eu consigo traçar sobre ela um eixo de reflexão. Então, temos aí relação de simetria por translação. As figuras são simétricas porque uma foi gerada da outra por um deslocamento de translação, um movimento de translação. Esses pássaros, vejam que eles são iguais, mas houve o que em relação ao outro? Houve um deslocamento, houve translação. Então, são figuras simétricas por translação. Nós vemos a simetria aí por reflexão na biologia, no corpo, e aí, na borboleta, na natureza aí dos cisnes, é possível visualizar aí eixos de simetria que a gente pode traçar sobre essas figuras, de modo que uma parte é o reflexo da outra. Temos aí o nosso catavento, que a gente conseguiu que ele girasse, mostrando aí essas partes do catavento, elas são congruentes, e está uma sendo gerada a partir da outra, a partir desse movimento de rotação. Eu vou passar para vocês um vídeo. Todo mundo conseguindo acompanhar? Está sendo possível acompanhar? Sim, Valéria, está ótimo. Eu vou reproduzir aqui um vídeo que eu achei bem interessante. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Curiosidades sobre Roma, você que gosta de cultura italiana. As estradas... Peraí, deixa eu pular esse anúncio. Agora tá visualizando? Sim.
Você já parou para pensar que parecer grande ou pequeno pode ser só uma questão de ponto de vista? E que tudo isso pode ser feito sem usar nenhum programa de computador? A partir de agora, você vai saber como o artista holandês Maurits Escher, um dos maiores artistas gráficos de todos os tempos, trabalhou conceitos da simetria e da geometria das transformações em suas obras, criando aquilo que a gente conhece como ilusão de ótica. Eu estou aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, e vou levar você para conhecer o mundo mágico de Escher. O Escher, ao contrário do que muita gente acha, ele não era um matemático, um teórico. É muito difícil para um artista começar um quadro pela teoria. Ele vai colocar a sua emoção, vai colocar a sua vida na sua obra. E, a partir daí, ele consegue resgatar uma lógica. Se nós temos esse quadro em que há um estudo muito grande, não só do micro, do macro, mas também da relação geométrica entre os quadrados e suas diagonais, a partir da diagonal do quadrado se estabelece uma simetria. Né? Uma simetria que, a partir da segunda divisão, se divide de novo, e assim por diante. O professor Roberto Pompeia fala sobre a forma como Escher usa os poliedros e os padrões geométricos em algumas de suas obras mais famosas. Uma das obras mais encantadoras do Escher é exatamente essa aqui, né, que se chama Metamorfose. Ela é incrível, porque ela acontece em cima de uma base geométrica extremamente simples. Retas ortogonais, que imediatamente são passadas para quadrados. Esses quadrados mostram a complementaridade entre claros e escuros, entre preto e branco. Depois ele pega os quadrados e transforma em imagens tridimensionais. Mesmo assim, nós não perdemos uma base plana por trás, né? A base dos losangos. Quadrados se transformando em losangos, viram o tabuleiro xadrez e ganham, de uma forma espetacular, a forma orgânica da vila onde o Escher morou, na Itália. No caso dessa obra, a gente pode ver a presença de dois eixos ortogonais fazendo o quadrado. A estrutura vai se condensando, vai chegando como se fosse um processo de perspectiva a um ponto de fuga central desse grande quadrado. Então, essa estrutura, na natureza, se chamaria uma estrutura tetrâmera. Essa obra, por exemplo, ela é trímera. Ela se desenvolve a partir do triângulo, de 3 eixos, né? Vejam, saindo do centro. Um eixo, outro eixo e outro eixo. Essa figura das cobras do Escher é muito encantadora. Ela é a base triangular, se bem que ela tem 2 triângulos, um triângulo de cabeça para cima e um triângulo de cabeça para baixo. Então, as cabeças formam um triângulo, enquanto o centro do corpo da cobra forma outro triângulo que se contrapõe. Essa mistura desses 2 triângulos forma uma figura hexagonal. A fita de Möbius é uma figura muito interessante. É uma figura que mistura frente e verso ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho essa fita. Essa fita tem uma frente e um verso. Se eu fosse fechá-la de uma maneira tradicional, eu faria um anel aqui. Só que o que é exatamente a fita de Möbius? É exatamente a inversão dessa figura. Eu vou colocar a frente com o verso. Se você for fazer um risco pelo lado de fora, vamos chamar assim, e for continuar esse risco, ele, num momento, vai se tornar interno. Então, as formiguinhas entram e saem sem ter que entrar e sem ter que sair. Assim como o Escher explorou a geometria plana, ele também explorou a geometria espacial. Uma das partes mais encantadoras da geometria espacial são exatamente os poliedros. A partir dos poliedros regulares, ele construiu uma geometria das suas obras. Aqui nós temos aqui a presença, né, de um poliedro vindo de uma figura
de um poliedro regular chamado icosaedro, que mostra como se organizam, né, esses triângulos a partir de uma estrutura pentagonal. Nós temos um pentágono e 5 triângulos. Aqui nós temos a presença de 5 poliedros regulares. O tetraedro, que se mistura com outro tetraedro. Depois a gente tem o cubo com o octaedro. Nós temos o icosaedro, que são 20 faces triangulares. Nós temos o dodecaedro, que são 12 faces pentagonais. Essa gravura aqui do Escher é uma das mais famosas, exatamente por criar essa surpresa. Explorando a perspectiva, ele faz com que aquilo que está em cima pode estar embaixo, e o que está embaixo pode estar em cima. Aqui nós temos um módulo que se repete, ora para cá, para lá, para cá, para lá. O que é interessante observar é que essa figura, em perspectiva, é uma figura plana. No entanto, a ilusão vem das espessuras que vão diminuindo. Então, aqui tem uma espessura, aqui essa espessura diminui, aqui diminui, parecendo, dando a impressão de que ela subiu. Então, quando chega nesse nível, ela parece que está caindo de fato. Né? A gente pode ver nesse desenho, que é um rascunho, a obra inversa que o Escher produziu para fazer litogravura. Como a litogravura é um carimbo, ela aparece ao contrário. Essa gravura é muito interessante. A base inicial dela é uma malha quadrada. Essa malha quadrada recebe uma deformação que dá essa sensação espiralada. Em cima dos pontos deformados, os quadrados deformados, ele constrói a deformação da arquitetura. Essa obra, eu acho uma das melhores metáforas da obra do Escher. Ele mostra aqui, né, uma mão desenhando a outra, ou a mesma coisa, a complementaridade que existe na natureza, dos cheios, dos vazios, dos claros, dos escuros. Ele mostra também a complementaridade da posição geométrica, espelhada e invertida. Como se fosse aqui uma espécie de yin e yang. A exposição O Mundo Mágico de Escher conta com 92 gravuras, litografias e desenhos do artista holandês. E fica em cartaz até o dia 17 de julho. A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 9 às 19 horas. Todo conhecimento é uma grande construção. E toda construção é, inevitavelmente, uma ordem. Só existe construção se for uma forma de ordenar as coisas. Portanto, o papel do professor de matemática é fundamental. É de mostrar o quanto é bonito, o quanto é bela toda essa ordem existente na natureza, no universo. A ordem do próprio conhecimento também é matemática. Está voltando para vocês a apresentação? Sim, Sim, Valéria, voltou. Então, a gente viu, né, mesmo não sendo, né, um matemático, como Escher usou a geometria na sua arte, né, e como ele usou, né, das transformações geométricas, translações, reflexões na sua obra. O legado, né, o legado que foi deixado, né, pelos antigos, né, que começaram esse estudo da geometria é muito grande, né? A gente vê aí alguns mais recentes que criaram novas geometrias, geometria que seriam, né, topológica, uma geometria, né, com várias dimensões, né? Nós temos aí o Gauss, né, criando, né, bases para a relatividade de Einstein e criando condições, inclusive, para um homem ir para a Lua, né? E para fazer, né, não só construções mais modernas, como viajar, né? E, inclusive, eu estou deixando viajar para outras, né, galáxias, né? Outras, fazer viagens aí para a Lua, para, né,
conhecer outros planetas, né? Então, aí eu tenho uma sugestão de um filme que é Estrelas Além do Tempo, que mostra, né, um exemplo de mulheres que usavam a geometria analítica, porque hoje a gente tem várias formas de estudar geometria. Geometria, a partir de René Descartes, onde ele introduziu os eixos coordenados, nós temos uma forma de estudar a geometria a partir, né, do uso da álgebra dentro da geometria. Nós temos geometria diferencial, nós temos um corpo de conhecimento agregado ao estudo de geometria nos dias de hoje muito grande, né? E nesse filme, Estrelas Além do Tempo, mostra, né, a necessidade da geometria analítica para conseguir garantir a ida e o retorno do homem ao espaço. E aqui são as indicações da nossa pesquisa. E agora eu passo a palavra aí para a Bárbara. A Bárbara está? Vou interromper aqui. Valéria, depois vocês vão retomar para pergunta, alguma questão? Podemos abrir para pergunta. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, antes de passar a palavra para a Bárbara. Só que eu vou ter que compartilhar novamente. Né? Nas minhas pesquisas, eu baixei um software que é o Poly, para mostrar sólidos geométricos. Vocês estão conseguindo ver o Poly? Sim, Valéria. Nós temos aqui, né, eu posso trabalhar com sólidos platônicos, a gente falou de Platão, né? Então, tem sólidos de Arquimedes, tem prismas, sólidos de Johnson, né? Tem uma série de sólidos. E aqui eu posso ter várias vistas desse sólido. A planificação dele, a vista de cima. E posso pegar aqui, nesse cursor, e fazendo esse movimento aos poucos, ó, abrindo, fechando, mexendo nele, ó. Esse é o Poly. Eu peguei o Poly na versão 1.12. O que é, né, esse tetraedro? É um sólido de Platão. O que é um sólido de Platão? Vejo que todas as faces são triângulos equiláteros, tá? Incide em cada vértice sempre o mesmo número de arestas, são 3 arestas em cada, tá? E aqui eu tenho, ele é chamado de tetraedro, que são 4 faces, né? Triângulos equiláteros, todos congruentes, e incide aqui sempre 3. Eu tenho também o cubo, que também é um sólido platônico. Aqui eu faço a planificação. E uma coisa interessante para uso na escola é que você consegue salvar essa imagem e levar para um documento, né, de uma apresentação, de um Word. A gente consegue copiar essa imagem e levar. Dá para fazer um videozinho também, né, Valéria? Eu comecei a mexer há pouco tempo, então eu acho que sim, porque aqui dá o movimento, né? Não, por exemplo, você está fazendo aí. Aí eu aqui, enquanto você está mexendo aí, eu consigo fazer um videozinho do seu movimento. Depois eu vou botar lá no grupo. Aqui... Aí que esse pedaço eu estou gravando. É o octaedro, né? É como se fossem 2 pirâmides encaixadas, né? Aqui as faces são todos triângulos equiláteros, tá? Só que aqui está incidindo em cada vértice 4 arestas. Então, em cada um desses vértices incide 4 arestas. Então, todas as faces são triângulos equiláteros, congruentes, do mesmo tipo. Eu formo, esse é um também
E tem até um livro que diz os poliedros de Platão e os dedos da mão, que são exatamente 5 poliedros de Platão, que eu só consigo formar 5 tipos de poliedros, né, com essas características. Tem o octaedro, tem aqui o dodecaedro, que é de face pentagonal. Aqui cada ângulo desse é de 108, né? Aqui vai dar, né, um total, né, de 324 graus. Então dá para formar um ângulo poliédrico. O icosaedro também é com triângulos, porque aqui eu tenho, né, 5 arestas, então vai ter 5 triângulos incidindo 5 vezes 60 graus, dá, né, 300 graus, então eu consigo formar um poliedro incidindo 5, né, faces aqui de triângulos equiláteros. Então, com triângulos, eu consigo formar o tetraedro, o octaedro e o icosaedro. E com quadrado, eu consigo formar o cubo, né, que é o hexaedro regular, né, e com o pentágono, o dodecaedro. E aqui você consegue fazer, ó, as planificações. As planificações desses sólidos. Aí dá para você fazer um molde, né? E criar. Dá para fazer um molde e trabalhar cartolina. né, com a criança. Fazer um molde para ela construir. Tá? Para você pegar daqui e gerar essa figura. Então, a gente Valéria, fez um... Sim. Desculpe, Valéria, a Bárbara, ela teve que sair, então acho melhor você já abrir para perguntas. Vamos ver se ela consegue voltar, tá? Tá. Pode perguntar, Valéria. Então, um é uma pergunta e o outro é só uma observação. Não vou me estender. A pergunta é que quando você estava falando lá da parte histórica, você se reportou ao Egito, estava falando das medições lá dos impostos. Na história da matemática, a gente encontra alguma citação que nos remeta aos castelos medievais? Porque são construções que têm formas arredondadas em cones, né? Parecem cones. Aí eu fiquei, enquanto você estava dando a aula, eu fiquei viajando, pensando nessas formas, que são essas formas belíssimas, suntuosas, enormes, quando você vê de baixo para cima. Você vê aquela imensidão, você fica imaginando que foi construído um negócio há tantos anos atrás. Com uma matemática rudimentar. Uma pirâmide também, que você imagina, como que há tantos anos não tinha guindaste e eles conseguiram fazer essas coisas. Aí a gente sempre pensa, né? Sempre imagina, fica tentando imaginar se tem algum registro. E se não tiver, depois a gente pesquisa, tá? É uma curiosidade. E o outro uma vez um aluno me fez uma pergunta para que ele precisava aprender geometria, né? Primeiro ele me perguntou assim, para que serve matemática? Depois ele me perguntou, para que serve geometria? Mas ele fez essa pergunta para mim porque eu sou professora de língua portuguesa, não sou professora de matemática. Aí, para deixar claro para o grupo, para quem não me conhece, mas como ele falou especificamente da geometria, aí eu perguntei para ele, para a turma, quem ali a mãe gostava de trocar muitos móveis de lugar? Porque eu falei assim, gente, essa é a coisa assim, que eu achei mais próxima e lembrei na hora, né? Aí todo mundo saiu me levantando a mão, minha mãe toda hora troca a cama de lugar, troca o sofá de lugar, troca não sei o que de lugar. Aí eu falei assim, pois é, a nossa sala, se a gente resolver agora no momento, formar grupos, e as mesas todas num formato retangular, como é que ia ficar? Aí eles começaram a dar as respostas. Eu fui dando a imaginação. Aí fui lá na quadra de esportes. Como é que a gente faz para a gente poder preparar a quadra para o jogo de vôlei?
Aí tu vai te vê a metade, bota a rede na metade, aí fica uma parte assim. Pois é, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com a geometria. Não, professora, não é não. Geometria, o professor vai lá e desenha no quadro, assim. Mas nesse momento o professor está te mostrando como é que chega aos cálculos para você poder entender. Mas, por exemplo, a sua mãe, quando tem que trocar um sofá de lugar e o sofá tem uma forma em formato de L, ela tem que primeiro ver se o que ela está pensando na mente dela, a arrumação, cabe naquele espaço. Você já parou para pensar na forma da estante, na forma do sofá? Na quadra, você já não me disse que tem que separar a metade? Vê se a quadra você coloca em diagonal ou se você bota um lado diferente do outro para se jogar o vôlei. E é por isso, professora. Não, a geometria é o ramo da matemática que, né, mais você tem justificativa para sua existência e para seu estudo. Para que precisa? Então, nas grandes construções, chega, né? Os arquitetos, né, eles utilizam geometria o tempo todo, né? Inclusive, aconteceu uma situação pessoal, né, que eu chamei uma empresa para montar quartos, armários no meu quarto, e quando chegou na hora de montar, eu percebi que não ia encaixar a cama que eu tinha no espaço que foi reservado, e eu tinha avisado que, né, que a cama seria daquele tamanho, quer dizer, fizeram um cálculo errado, e tiveram que simplesmente desfazer tudo para construir de novo, né? Porque não foram feitas as medições de forma correta para que pudesse, né, entrar a cama de modo certo, né? Então é tudo cálculo das medidas, né? Sim. Como ocupar aquele espaço, cálculo de área, né? De figuras geométricas. Com relação às construções, a gente vê nas construções antigas, né, realmente a gente era muito rudimentar, também eram utilizados, né, trabalhadores, né, precarizados para sua construção, né, construindo de pedra, e os instrumentos realmente de medição eram bem precários, né? Sim, a gente percebe que sim, mas eu acho que mesmo na precariedade deles, então, a falta de conhecimentos que foram desenvolvidos depois, eles conseguiram grandes feitos, alguns que a gente pode visitar e revisitar até hoje, né? Isso é muito interessante. Certamente. Eu tenho aqui também, eu montei para mostrar para vocês um exemplo de um material, não sei se está dando para que vocês vejam. Um material que foi feito de madeira, onde eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde está recoberto aqui o quadrado da hipotenusa desse triângulo, né, que pode ser reproduzido fazendo com material de EVA, né, EVA, né, qualquer coisa do tipo, onde a criança vai ter que desmontar e montar com essas peças os quadrados dos catetos para comprovar aí o teorema de Pitágoras, né, mostrando assim que realmente o quadrado da hipotenusa, né, não sei se está dando para ver, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, um exemplo de um material aí manipulativo para trabalhar o teorema de Pitágoras. Então, tudo que surgiu, né, historicamente, desde esses, né, teoremas, a princípio foi de uma forma bem empírica, né, no mãos na massa, né? Hein, Valéria, quando esse tipo de material que você está mostrando, para quem trabalha com educação especial, é muito importante, porque grande parte dos estudantes que a gente acompanha necessitam ter ter o concreto. Alguns conseguem só a gente demonstrando, daí eu tenho como me reportar para aquele software que você é Poly, né? Que você apresentou agora há pouco. Outros, o Poly já não resolveria, precisaria desse material parecido com esse que você está mostrando, feito em madeira,
em EVA, ou mesmo recortar uma cartolina, um papel cartão. Esse é fácil de montar com vários tipos de materiais. O Então, Tangram também é bem fácil de ser feito. Isso, ajuda muito esse material assim, dessa natureza. Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa sobre o que a gente falou no dia de hoje? Todo mundo quietinho, só eu que falo. Não, é o que... Jeane, com a palavra então, Jeane. Oi. A explicação foi muito boa, né? Eu gostei também das observações da Valéria, as dúvidas dela. Eu gostaria até de falar, eu não sei de nada de história da matemática que remeta aos castelos, mas é porque a matemática da antiguidade, envolvendo os egípcios, os babilônicos, os babilônios como é que dizia, a Grécia, ela é tão rica que é voltada praticamente para esses povos, mas deve ter, eu acho que valeria a pena uma pesquisa, né? Uma pesquisa, já que surgiu a curiosidade, né? E uma atividade, pode até usar uma atividade, porque a gente tem como ver os castelos, né? Usar algum recurso para ver a internet, pegar fotos dos castelos, fazer alguma atividade com esses castelos. E em relação ao uso eu acho que a pergunta, que a resposta da Valéria foi muito boa, a pergunta, por que a gente estuda geometria? Eu acho que a geometria ela passa a ser uma maneira de enxergar o mundo no papel, né? Que a gente vê o mundo e a gente vai querer entender esse padrão, querer ter mais, como é que eu vou dizer? Ter mais familiaridade com a maravilha do mundo. Então, a gente usa da geometria. É claro que eles começaram, é o que a gente tem de registro, na prática. Eles precisavam... Muito bom, o Google Terra. Eles precisavam resolver problemas na prática, mas quando já chega na Grécia, com aqueles grandes pensadores, eles não se satisfizeram apenas com ver que dava para resolver na prática. Vamos deixar um legado, provar que isso é verdade sempre, como a Valéria Carvalho falou. Então, a geometria, por que ela é importante? É uma visão do mundo no papel, de certa forma, né? Compreender mais. Se a gente pode, vou passar a palavra para você, Valéria de Oliveira, se a gente pode compreender melhor esse mundo, e outra coisa que a Valéria de Carvalho falou rapidamente, é a questão do espaço. Para entender o espaço, né, não só o nosso espaço, mas o espaço além da Terra, a gente precisa da geometria, a gente precisa quantificar distâncias, entender o que tem além da Terra. Isso não tem que passar pela geometria, tanto que o Einstein precisou de uma geometria. Vou passar, então, para a Valéria de Oliveira. Então, Jeane, quando a gente está em sala de aula, quem é da minha área, a gente tem uma liberdade muito grande, porque as pessoas erroneamente acham que a gente está dentro de sala de aula para trabalhar regras, né? Regras gramaticais, da mesma forma que as pessoas veem também, eu entendo, erroneamente, achando que o professor, na aula de matemática, tem que só fazer cálculos. Não dá como fugir dos cálculos numa aula de matemática, assim como não há como fugir das regras gramaticais numa aula de língua portuguesa. Mas se a gente faz isso associada, tematiza essas aulas, se a gente traz outros interesses, outras informações, eu acho que a aula flui melhor. Então, a partir do momento em que houve esse questionamento dentro da minha aula, e esse questionamento era mais para criticar a aula do colega, o que eu fiz? Eu me uni ao meu colega de matemática e levei para a aula de língua portuguesa ideias em que eu obriguei o meu aluno a refletir sobre a matemática. E, em momento algum, eu trabalhei cálculo na aula de português.
Eu trabalhei construção textual, mas eu levei textos que tinham a ver com o uso da geometria e o que eu pedia para eles era que eles produzissem textos em que eles discutissem a temática. E a partir da produção deles, eu entrava com a questão das regras gramaticais. Então, foi assim, a gente ficou um semestre, isso que eu falei, foi um resumo do resumo. A gente ficou um semestre trabalhando, até que eles caíram em si, né? Ah, professora, a gente é obrigada a revelar que agora a gente entende por que a gente precisa saber de geometria. Mas eu armei com o professor de matemática. Ó, vamos mudar essas mentes. E deu certo. Eles passaram a ter um outro entendimento, né? Porque, na realidade, a pergunta para eles não era uma pergunta para mim, era uma crítica. Por que eles fizeram para a professora de português? Acreditando que a professora de português, no mínimo, nunca gostou de matemática. E o meu raciocínio é muito matemático. E eu gosto muito de matemática. Então, eles levaram a crítica para a sala errada. Passa a palavra. Oi, Valéria. Sim. Valéria Carvalho? Sim, boa tarde. Você ainda vai apresentar mais alguma coisa? Porque a Bárbara não voltou, né? Vai fechar a apresentação aí mesmo. Né, eu estou pensando, né, mas eu teria que localizar para mostrar como se faz o Tangram, né? Eu teria que fazer uma pesquisa que eu não preparei para... Eu sugiro, porque a parte seguinte são os recursos, não é? Eu sugiro que a gente deixe para outra aula mesmo. Nós já estamos com 4h15, né? Aproveitar, se alguém quiser falar alguma coisa, por exemplo, em relação às pessoas que estão aqui, elas gostavam de geometria, exceto a Valéria de Oliveira, que já falou, que gosta muito de matemática. É interessante que a geometria, você mesmo sem, né, ter sido alfabetizado, você pode trabalhar, né, com geometria, né? É muito visual, é uma leitura de mundo. E quando a gente pensa em geometria, a gente pensa só em figuras geométricas específicas, mas o conhecimento geométrico é um conhecimento para a pessoa se localizar no mundo. Se vocês forem olhar, pesquisar, né, as habilidades a serem desenvolvidas nos anos iniciais, a posição da pessoa em relação a algum referencial, estar à direita, estar à esquerda, o que está em cima, o que está embaixo, o que é, né, a horizontal, a vertical, né, a posição em relação a algum referencial. Então, é importante para a pessoa se localizar no mundo. Né? Inclusive, eu vi uma atividade, né, de condução de uma pessoa com deficiência visual, né, onde você, que vai conduzir, né, vai dar orientações, ó, vem para a direita, vem para a esquerda, vai para frente, vai para trás, né, cuidado com algum obstáculo. Então, essa posição no mundo, né, se localizar no mundo é algo de estudo da geometria. A Marli está na fila. Oi, boa tarde. Então, eu sempre gostei de matemática e geometria era uma coisa que me encantava, até porque eu não entendia. Sempre foi um mistério para mim. Eu nunca consegui ser boa em geometria. E agora, na faculdade, eu fiz geometria analítica e me apaixonei ainda mais por geometria, porque aí eu sim consegui entender muitas coisas. E assim, ainda estou aprendendo muito, então não posso dar uma aula,
mas eu vi o quanto eu entendi porque eu sempre me encantei tanto por geometria, mesmo não sabendo. Oi, ouviram? Sim, sim. Então, foi só um comentário. Não, a gente está aqui, é um grupo de pesquisa, de estudo, né? Então a gente está aqui para conversar mesmo, para cada um narrar suas experiências, né? E trazer para esse encontro. Se alguém não tem mais nenhuma observação, acho que a gente já pode encerrar o nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse material está sendo gravado, vocês vão poder rever, né, olhar com mais detalhe aquelas transformações geométricas, que a gente começa a trabalhar nas séries iniciais e dá para trabalhar usando, né, como a gente falou, malhas quadriculadas, usar material de EVA, material com mais recurso possível, que seja manipulativo, mas nós vamos continuar trabalhando com essas transformações, né, no ensino fundamental 2 e no ensino médio também. Esse conteúdo é revisitado, né, também no ensino médio, com mais profundidade, com mais elementos, né, abstratos, mas é visto desde os anos iniciais até, né, ensino médio e superior. Marcelo. Para encerrar aí, eu agradecer, né? Obrigado aí por mais um encontro. E esse tema abordado hoje é muito interessante, né? Não somente para nós, né, da área de matemática, digamos assim, né? Como também qualquer outra área que você vier atuar, né? Quer dizer, é muito importante a geometria, que eu botei no chat, né? Do conhecimento da geometria no nosso dia a dia, né? Que a senhora mencionou, desde já os anos iniciais, já incurtia na cabeça da criança, do aluno, independente, né, da área que você for escolher, a geometria faz parte do nosso dia a dia. Não tem como correr disso, né? A senhora deu o exemplo lá da cama, que não coube dentro do quarto, né? Fazer um cálculo mais simples, área, do cômodo, quadrado, né? Eu quero trocar o piso do corredor do meu apartamento, quer dizer, uma área retangular, nós temos uma fórmula simples para estar calculando isso, né? Uma simples parede que a gente venha pintar na nossa casa, né? Então, quer dizer, tendo isso em mente, a disciplina, com certeza, você absorve com muito mais facilidade. Tirar aquele, geometria só para matemático, é muito difícil, né? É um conjunto de fórmulas, né? Não, esquecer essa parte, né? E pensar nisso. E vai ser importante para mim no meu dia a dia. Como que a gente vai usar isso no dia a dia? Como que faz? Aos poucos você vai aprendendo e gostando da disciplina. É a dica que eu aprendi alguma coisa, eu sou engenheiro, aí estou fazendo formação de professores. Para, se Deus quiser, no futuro, estar atuando dentro das salas de aula, né? Ensinando os alunos. Principalmente geometria. Eu sempre gostei muito. Tá ok? Valéria Oliveira. Marcelo, vou pegar uma carona aí nas suas observações. Estou fazendo obra na minha casa. Isso. E não é com uma firma, né? Você contrata uma pessoa para prestar serviço na sua casa. Aí todo mundo que chegava aqui na minha casa, se eu queria quando era hidráulica, quem fez todo o desenho da hidráulica fui eu, com os pontos de interseção, com os registros, onde entravam os registros, luva e tudo mais. Eu ia lá, fazia o desenho, fazia os cálculos, comprava, aí a pessoa olhava assim,
Mas já passou outro profissional aqui? Não fui eu que fiz. Agora eu só estou te chamando para você executar. Aí ficava todo mundo meio assim. Todo o piso da minha residência foi todo calculado por mim. Todo o revestimento de parede foi todo calculado por mim. E agora eu estou na fase da pintura. Então, eu pintei uma parede, estou fazendo umas paredes diferenciadas com profundidade. Eu comprei só tinta branca. Quem está criando as cores somos nós em casa. Aí eu pintei uma parede, então, para eu saber quanto que eu ia precisar para outra parede, eu calculei o volume do que eu gastei nessa primeira parede, para ver quanto que eu tinha que produzir na parede seguinte, para ver a pigmentação, porque eu fiz a receita das minhas pigmentações que eu consegui. Tudo é matemática. Né? Então, a gente guarda esses exemplos, porque quando a gente chega na escola e vai conversar com os alunos, tudo isso, a gente tem esses exemplos práticos do nosso cotidiano, para eles não ficarem achando que é ficar decorando fórmula. Matemática não é decorar fórmula. Você precisa de algumas fórmulas, mas não é decorar fórmula, né? E aí... Desculpa te atrapalhar, né, te interromper, para aproveitar o gancho, né? Não é só para matemático, nem para engenheiro, nem para arquiteto. Sim, para todos, deixar isso bem claro. Você vai dar o exemplo da tinta, no momento que vai comprar lá o galão, não tem como ser enrolado, porque eu já estudei geometria, eu sei quanto metro quadrado. Exatamente. Eu sei quanto eu vou gastar de tinta. Agora, prestador de serviço aqui, comigo corta miudinho, né? Porque eu entendo do riscado, então não tem como me enganar. E a Valéria estava falando da matemática que a gente inicia nos anos iniciais, vale o pleonasmo, e vai até o final da educação básica, né, que é no ensino médio. Aí eu te digo, Valéria, não é que eu já trabalho, o meu neto, que acabou de fazer 3 anos, já trabalha com geometria. Por quê? Os brinquedinhos que eu dei para ele vai arrumando e ele gosta. Depois eu vou mandar umas fotos e uns vídeos para vocês e para a Giane, para vocês verem. Ele monta umas torres, ele pega as formas e vai combinando quadrado com retângulo. Aí nisso, que ele é muito esperto e gosta, ele já vai falando as cores, e ele já sabe o quadrado. Aí fica assim, vovó, me dá o quadrado amarelo aí, que eu dei aquele... Como é que é o nome? Blocos lógicos. Eu dei uns blocos lógicos para ele. Aquilo é matemática pura, ele já está trabalhando a matemática. Só que ele está trabalhando segundo o desenvolvimento dele e a idade dele. A gente não vai ficar dando nome para nada, não vai ficar dando medida, vai falar de ângulo, não vai falar de lado, porque ele tem tempo para isso acontecer. Como você falou, a gente só vai aprofundando as ideias e os conceitos, mas eles já começam bem cedo. É isso. Trabalhando no nível de visualização, né, que é reconhecimento, né, percebendo as figuras geométricas, né? Pois é, ele já sabe que ele não consegue colocar um quadrado equilibrando em cima da pontinha do triângulo. Ele já sabe que isso não funciona. Mas se ele deitar o triângulo, ele consegue, de forma plana, no chão, no plano, ele consegue empilhar. Como que ele sabe disso? Ensaio e erro, ele já está lá, ele está testando. Disso ele já sabe, ele não faz, ele não tenta mais. Ele fez algumas tentativas, que ele viu que não dava certo, ele já não faz mais essas tentativas. O que ele faz agora, ele já vai e acerta, ele já sabe, ele já testou no concreto. Passa a palavra. Então, fica as sugestões, né, dos filmes que a gente, né, indicou. A gente vai depois disponibilizar o material da aula, né, todos os links dos filmes, e até o próximo encontro. Né, se vocês tiverem sugestões, né, a gente pode incluir para o próximo encontro, que também vamos trabalhar a temática de geometria, já pegando, né, para trabalhar especificamente com alguns tipos de materiais manipulativos, que vamos trazer com mais detalhe, e softwares, né, como GeoGebra, vamos mexer um pouquinho mais nesse Poly. Então, vai ser uma aula bem dinâmica no próximo encontro, tá? Onde nós vamos apresentar ferramentas do WordWall, Live Worksheets,
para que vocês possam, né, ter essa cultura digital e saber como trabalhar com esses materiais disponíveis, manipulativos e, né, da cultura digital que a gente tem nos dias de hoje. Então, a gente está preparando. Se alguém tiver sugestões, pode mandar para o grupo, que a gente vai, né, incluindo nas nossas pesquisas e inserindo no material para o próximo encontro, e ficará disponível para o grupo na classe, na sala de aula, né, no Google Classroom. Tá, então, uma boa tarde a todos, um bom final de sábado e um bom domingo. Bom final de semana. Bom Até final daqui a de 15 semana. dias. Espera 15 dias. Então, Um mandem abraço para sugestões. Obrigada, gente. Se cuidem. Um abraço para todos. Todos e